Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast número 6 do canal Fla Georgia Papo de Torcedor. Você que chegou aí agora, por favor, se inscreva no canal e dê o seu like, é fundamental para nós. E você que já é inscrito, por favor, dê o seu like. O nosso índice de like em relação aos inscritos tem sido muito baixo. Vamos bater o nosso recorde de like hoje, por favor. E também peço a vocês que façam seus comentários, né? Porque através dos comentários nós podemos melhorar o nível do nosso canal. Nosso canal é novo, recém-criado, então temos que aprender muito com vocês. Esse canal é feito entre nós para vocês, por isso que é Papo de Torcedor. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos básicos, como sempre. Nós vamos falar sobre o jogo do Flamengo da semana passada contra o Grêmio, na quarta-feira, o jogo do Flamengo contra o Santos no sábado, e também vamos fazer uma análise da performance do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores. Como sempre, vamos ter entre nós aqui, nesse canal internacional, vamos ter o Wagner e o Vladimir do Brasil, vamos ter o Felipe, o homem que parla da Itália, e eu aqui dos Estados Unidos, em Coming. Essa é a equipe que vai hoje conversar com vocês, como sempre a gente tem feito toda semana, com muita alegria, muita felicidade de estar aqui. Repito, por favor, vamos bater o número de likes neste podcast, ok? Para dar início, nós vamos falar sobre o jogo Flamengo e Grêmio, ok? E eu só vou dar uma largadinha aí, passo para os amigos, inclusive o Vladimir já tem uma tabelinha para falar sobre a performance. Eu acho que esse jogo, na verdade, o grande estrategista desse jogo foi o Filipão. Porque na hora que ele tomou a decisão do Flamengo ficar com 10 jogadores a partir do segundo tempo todo, obviamente no final do primeiro tempo, e ele resolveu tirar os contedores do meio de campo e partir para cima do Flamengo com o atacante, aí ele deu tudo que a gente precisava. É óbvio que o Renato também foi criativo, mas eu tenho minha dúvida no final, lá, o nosso querido lateral direito, no lugar do Arrascaeta, né? Não entrou, ou do Everton Ribeiro, quando ele botou no final o Rodinei, que agora é Rodilindo, né? Entrou e fez aquele gol de cabeça. Mas, enfim, o Renato teve a participação dele, mas eu acho que o grande erro foi o do Filipão achar que podia fazer o que ele fez. Hoje eu assisti um podcast, não me lembro agora de quem foi, senão eu ia dar o crédito, que o comentarista falou o seguinte, que uma das coisas que o Renato fez, diferentemente dos demais técnicos que o Flamengo teve, foi atrair mais o time adversário, dando a impressão que estava sendo dominado para trabalhar no contra-ataque. Não sei se vocês concordam com isso, mas, de qualquer maneira, nós tivemos 2-4-0 e vamos começar, então, falando sobre o Flamengo e Grêmio. Bola com vocês. Deixa eu começar, então, aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria, primeiro, dizer que Flamengo e Grêmio teve um primeiro tempo que a gente não gostou muito, acho que todos imaginávamos aí que o Flamengo ia ter um comportamento melhor, mas daí para dizer que o Grêmio foi muito superior. Eu vi o torcedor do Grêmio, assim, inclusive vários debates gremistas, e eles felizes, não, primeiro tempo. Não foi muito bom o primeiro tempo do Grêmio, como também não foi do Flamengo, mas eles esperavam que o Flamengo já fizesse 2-3 no primeiro tempo, e não aconteceu, então acabou sendo um primeiro tempo agradável, tranquilo, conseguiram o Flamengo. Mas, como vem acontecendo, o Flamengo melhora no segundo tempo e consegue com fazer 10 homens, gols com 10 homens. Uma expulsão, entendi, né? Paulo. Com 10 homens, com 10 jogadores. Sim, ainda tem isso, né? Arrumou o time aí com jogador a menos, o que mostra, como a gente viu no outro jogo também, que o Isla faz muita falta, né? Sobre o Isla e o Diego, eu queria falar no segundo jogo aí contra o Santos, porque definitivamente temos que revisar algumas coisas. Tem muito o que falar. Mas, assim, estamos aí vendo no nosso quadrinho, né? A performance do Grêmio e Flamengo, que você tem aí, posse de bola. O Flamengo, inclusive, teve menos posse de bola do que o Grêmio, né? Incrível, né? Incrível. O Flamengo com uma posse de bola, coisa que acontecia, a gente até falou disso na semana passada, né? O que acontecia antes, final do período Rogério Ceni, era o Flamengo ter muito mais posse de bola e não conseguir transformar isso em gols.
E agora a posse de bola do Flamengo está diminuindo, mas a precisão dos atacantes, né? Não só a precisão dos atacantes, né? O Flamengo 7 chutes a gol contra 1 do Grêmio. O Flamengo está tentando mais. Não adianta ficar naquele toque de bola se você não faz a tentativa, né? Mais desarmes para o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo, com um jogador a menos, tem 12 desarmes contra 7 do Grêmio. E é interessante que o Grêmio tem mais cruzamentos, mas chega um momento que o Grêmio não consegue chegar perto da área e começa aquele negócio de jogar bola para frente, de dar chutão na direção da área. Aí a gente vê isso, inclusive, pela precisão dos cruzamentos. O Grêmio tem muito mais cruzamentos, mas com uma precisão de 11,8%. O Flamengo foi mais efetivo, cruzou menos, mas cruzou melhor. Inclusive, com o passe do nosso amigo Rodinei. Não, na verdade, contra o Grêmio teve aquela... Foi gol dele, não foi passe, foi gol dele. Foi gol de cabeça. O passe dele foi no jogo anterior, né? Foi o Rodinei, tomar um gol de cabeça do Rodinei. O cara substituiu, botou o Rodinei no lugar do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, não me lembro agora. Botou o Rodinei no ataque. O cara faz um gol de cabeça, desgraçadamente, do lado do Rafinha, coitado, que eu gosto tanto do Rafinha. E de cabeça sozinho, entendeu? E mete um gol de cabeça. O famoso, por isso que passou a ser chamado Rod Lindo, né? Agora, o time do Flamengo jogou muito bem, os substitutos entraram muito bem, né? O Vitinho jogou muita bola nesse dia. Então, assim, aquela história que a gente já discutiu antes, né? Não, porque o Palmeiras tem um plantel melhor do que o do Flamengo. O problema é que a diferença do plantel do Flamengo com o plantel do Palmeiras é enorme, mas mesmo do primeiro time do Flamengo em relação aos substitutos, né? Mas hoje está sendo recuperado, não sei se é o milagre do Renato, mas, cara, o Michael Cruel está jogando bola, o Vitinho está jogando bola, e depois nós vamos falar sobre o segundo jogo, que realmente já tivemos 2 substitutos fantásticos. O primeiro time do Flamengo é melhor do que o primeiro time do Palmeiras e o segundo time do Flamengo é melhor do que o segundo time do Palmeiras. Esse é que é o ponto. Inclusive, está melhorando ainda mais, né? Com essas 2 aquisições. Agora, Fala, Felipe. Oi, Paulo, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Sabe que o fuso aqui é pesado, né? E tem jogos que horas são aí, só para dar para os nossos membros a ideia aqui. Aqui são 11h24. Aqui são 5h24 aqui nos Estados Unidos e 6h24 no Brasil. O fuso é pesado. Então, para quem não sabe, eu sou psicólogo, né? E tenho um filho de 10 meses. Então, a rotina é pesada. Tem jogos que eu não consigo ver ao vivo. Termina 4 da manhã e às vezes eu tenho que acordar às 6h30 da manhã. E esse jogo foi um deles. Aí o que eu faço? Ou eu acordo no meio da madrugada, com o jogo andando ou terminando, e depois eu vejo o jogo na íntegra, os comentários e tudo. E aí, nesse dia, eu participo de um grupo de WhatsApp, grupo do qual o Vladimir e Wagner também estão, e nós temos, inclusive, o Evandro Bocão no grupo. Às vezes eu entro, eu fico na dúvida se eu vou no GE direto ver o placar ou se eu entro. Esse nosso grupo, ele é levemente... A galera é levemente mão pesada nas críticas. Eu falei, pô, vou entrar, vou ao banheiro... Deixa eu entrar no nosso grupo para ver quanto foi o jogo. Quando eu começo a ver muito áudio do Bocão, eu falo assim, ih, rapaz, deu ruim, deu zebra. Aí eu comecei a ver crítica para lá, que eu falei, cara, que eu comecei a ficar nervoso, falei, não vou mais ver isso aqui não. Deixa eu ir. Pelo visto, o Flamengo tomou uma saraivada. Entrei no ge.com, o Flamengo deu uma saraivada no Grêmio. Falei, o que houve? Ouvi umas 20 mensagens no nosso grupo, só tinha crítica. Aí depois eu vi a história do jogo, e aí vi o jogo, e aí... Eu acho que é exatamente isso que vocês falaram, né? Eu acho que o primeiro tempo é equilibrado e acho sim que o Renato está tomando deliberadamente a providência de repente recuar um pouquinho o time do Flamengo. Houve um momento ali com o Domenech, quando a gente estava muito exposto, que eu cheguei a pensar que poderia ser a saída. Se o cara não está mais acertando a defesa, recua um pouco as linhas, protege um pouco os zagueiros e sai em velocidade, porque tem jogador para isso também. Pode ser a saída. Pode ser a saída. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Vitinho, que está vivendo talvez a melhor fase dele no Flamengo entrando, e também pelo fato dele não ser o protagonista, né? Ele não é um protagonista, mas ele é uma ótima opção de elenco. Então, acho que talvez, se o Renato sentir dificuldade, se o Rodrigo Caio continuar, sai, entra, contusão o tempo todo, pode ser uma saída, recua um pouco, dá um pouco a bola para o adversário e sai em velocidade. Isso pode ser mortal.
É o que eu estou te falando, esse comentarista estava dizendo isso. O Renato está usando um pouco mais, porque começa a marcar em cima, depois dá uma recuadinha, depois volta a marcar em cima de novo. O time. E gozado que no passado, vocês lembram, né? O Flamengo jogava muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo era muito mal, né? Lembra disso? Quando voltava, tomava gol, etc. Agora está fazendo o contrário, começa muito bem, parelho no primeiro tempo e volta no segundo tempo matador, né? Fez 4 gols aí contra o Grêmio no final, praticamente, né? 2 foram, acho que na prorrogação. Mas, enfim, eu acho que o jogo do Grêmio foi um jogo atípico, porque o Jorge Jesus é que treinava, lembra? Nos treinos ele tirava um jogador e treinava com 10 para se um dia a gente perder e tal. E eu acho que o Flamengo jogou, como você falou, pau a pau no primeiro tempo, no segundo tempo veio muito bem. Mais algum comentário sobre esse jogo do Grêmio? Ô, Paulo, do meu lado aqui, claro que a gente fica muito animado de vencer o Grêmio lá em Porto Alegre de 4-0. Isso não é uma realidade dos últimos 30 anos. A gente ia para lá, às vezes, para perder de pouco, né? Infelizmente, de 2017 para trás, essa é a realidade, né? Agora, eu acho que esse jogo é um pouco semelhante ao 4-0 do Inter, no Maracanã. Não era para isso tudo o placar, porque, primeiro, que além de a gente estar com 1 a menos, no início do segundo tempo, a gente faz 1-0, o Grêmio chuta uma bola na trave, uma bola que quica em cima da linha e sai. Foi. O Grêmio ali, naquele momento, estava pressionando. A história do jogo poderia ser outra. E aí entra um ponto que o Vladimir falou. Depois o Flamengo faz 2, 3, 4, numa característica que o Renato está começando a mostrar, e mostrou também contra o Santos, de aproveitar as chances, que com o Rogério era um negócio irritante. A gente falava, meu Deus do céu, 6, 7, 8, 9 oportunidades claras e a bola não entra. Aí ganhava de 1-0, empatava. Tal. Então, eu acho que tem esses 2 pontos. Não foi um jogo para 4-0, se a gente analisar o jogo inteiro, primeiro tempo, 1 a menos, o início do segundo tempo. Mas depois, cara, 1 a menos, a gente conseguiu encaixar aqueles lances. As substituições do Renato foram todas brilhantes, mesmo quando a gente não entende, elas se encaixam. Inclusive o Rodinei. Inclusive o Rodinei, cara. Você falou, como é que a gente ia imaginar um cruzamento do Vitinho e uma cabeçada do Rodinei? O cara que estava até 3 meses atrás, estava lá no Inter, no rival deles, né? Exatamente. Então, foi um jogo com requintes de crueldade para o torcedor gremista, cara. Foi o Renato como treinador, gol do Rodinei, 4-0. E vibrando, o Renato vibrando. Eliminação de um torneio que eles tradicionalmente são muito fortes. Tem 5 títulos da Copa do Brasil e sempre dão trabalho. Então, foi um jogo um pouco atípico nesse aspecto. Eu lembro que aquele 1-1 da semifinal 2019, a gente ganhou de 5-0 o Flamengo jogou muito mais. Aquele jogo a gente podia ter ganho de 4-0, porque foram 3 gols anulados e nós perdemos muito gol. Aquele 1-1 também foi mentiroso, né? Ao contrário, né? Mas é muita alegria. A gente viu o Flamengo ano passado gol de 4-2 na Arena, com o Rogério Ceni, né? E esse ano 4-0 na Copa do Brasil. Cara, quando a gente imaginou que ganhar do Grêmio lá ia se tornar a rotina. Ainda tem o jogo de volta, né? Tem o jogo de volta ainda, né? Tem, mas digo assim, ganhar lá em Porto Alegre sempre foi um fardo para o Flamengo, uma dificuldade muito grande, né? Então, 4-2 em 2020 pelo Brasileiro, 4-0 em 2021 pela Copa do Brasil é para realmente a gente comemorar. E metemos 5-1 no Maracanã, né? 5-1 no Maracanã, não foi? 5-0, né? 5-0. E foi empate lá, né? Ele acabou de dizer, foi 1-1 e o Flamengo jogou muita bola. Não, e tem 3 gols anulados. 3 gols anulados. Vocês lembram disso? 3 gols. Lembro. E tem o 1-0 na volta de 2019, lá também, o gol de pênalti do Gabigol, que a gente joga, o Jorge Jesus já poupa jogadores, o Flamengo joga desfalcado, eles já machucados com o 5-0, tanto que o Gabigol sai fazendo o sinal de 5 para eles, e a gente ganha de 1-0 ali, e praticamente é um jogo que define o campeonato ali. Se eu não me engano, era só o Gabigol de titular nesse dia. E ganhamos de 1-0 lá. Vocês Fala, Vladimir. Não é só o Grêmio, não é só o Rio Grande do Sul, né? Eu costumo dizer que a gente atravessava o Trópico de Capricórnio e começava a ter problema, porque o Flamengo ia no Paraná, perdia, o Flamengo em Santa Catarina perdia, Rio Grande do Sul perdia, e a gente está superando isso. O Flamengo perdeu aquele jogo no Sul por conta da chuva. Aquilo ali foi uma exceção, né? Eu acho, inclusive, que foi
Erro do nosso técnico lá de não ter dito que os caras tinham que saber jogar na chuva, que tinham que jogar a bola por cima, né? Tivemos aquele problema lá com o Mateuzinho, mas a gente está vencendo essa dificuldade aí, quebrando tabus. Vocês todos devem conhecer, obviamente, o Guerrinha, né? Que é aquele comentarista lá do Sul, né? Ele é muito... E aí, nesse jogo de 1-1, teve aquela patota dele reunida lá, a mesa redonda dele. Aí o cara falou... A volta vai ser desesperadora. Aí tem um lá que é um gauchão daqueles que deve ser Grêmio. Não, que isso? Porque nós temos um goleiro. Era o Paulo Vitor, cara. Aí o cara não vai ser, não, cara. Isso aí você vai ver. E realmente enfiamos de 5 a... Agora, nada como ter um professor de geografia, né? Depois do Trópico de Capricórnio. Isso é cultura. Esse não é brincadeira, não. Esse podcast é diferenciado. Tem que dar muito like, vocês têm que dar muito like. Mas podemos passar para o jogo. Para o jogo agora. Esse foi da Copa do Brasil, ainda tem a volta, né? Acho que é 15 de setembro, alguma coisa 15 assim. 15 de setembro. E aí, agora, vamos passar para o jogo contra o Santos. E aí eu queria fazer um comentário também na largada, é o seguinte. 2 comentários rápidos, né? O primeiro deles é que, de uma maneira geral, os comentaristas não estão levando muito a sério essa coisa da estrutura de gestão. Eu estou comentando isso antes do jogo porque eu fiquei impressionado. Hoje, aquele cara que faz aquele podcast de manhã, que eu gosto muito de assistir, o Juca Kfouri e o Posse de Bola, e o Mauro fizeram esse comentário, mas são poucos que fazem comentário. O Corinthians trouxe agora Juliano, Renato Augusto. O Corinthians está com problema sério financeiro, uma dívida que chegou a 1 bilhão, segundo eles disseram. Teve problema de pagamento, não pagou impostos, etc. Trouxe Juliano, Renato Augusto, Roger e agora o William. Porra, cara. Mudou de patamar. Mas aí que está, a que custo? Uma dívida enorme de 1 bilhão sem o estádio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quero antecipar aqui que daqui a 2, 3, 4 anos, espero que não, eu tenho o maior carinho pelo Corinthians, é a segunda maior torcida do Brasil, um grande patrimônio do seu ponto de vista de futebol, mas quando o Corinthians estiver numa situação dramática, aí, não sei, como é que o Flamengo consegue isso? Nós sofremos 6 anos, olha a situação do Cruzeiro, o próprio Atlético tinha dívida de 1 bilhão e 200 em dezembro de 2020, não sei como é que está hoje, e está comprando o Diego Costa, enfim, com mecenas deles, a dívida enorme. Então, esses times estão com um modelo de gestão absolutamente do passado. Então, que não reclamem no futuro, tomara que dê certo, né? Talvez ganhando, se classificando para a Libertadores, vai botar mais dinheiro para dentro, etc, etc. Mas pagar esses jogadores, ter esse custo altíssimo, isso sem gestão, sem origem, porque o Flamengo tem uma origem diversificada. A gente tem o BRB, a gente tem o ombro, tem a camisa, tem as costas, tem enfim, a van, e tem a torcida que vai voltar agora para os estádios em breve, né? Tem a televisão que paga uma cota ótima para o Flamengo, para o Corinthians também, pela torcida, né? pela oferta de visualização. Então, assim, o Flamengo tem uma gestão diversificada, administrou sua dívida, não depende de um mecenas. Então, o Flamengo cada vez mais vai se distanciar. Então, que não reclamem, porque, de uma maneira geral, a mídia, a imprensa dá maior força. Agora sim, o Corinthians vai disputar a Libertadores, vai estar entre os 4 primeiros. Cara, mas a que custo? Né? E hoje só para completar, eu fiquei muito satisfeito com o Juca Kfouri e o Mauro, que eles fizeram essa análise. Porra, e o Juca Kfouri é corintiano. Diga lá, Felipe. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que esse pode até ser um tema que a gente pode debater, até pegar esse tema e debater no futuro. Eu até escrevi isso no nosso grupo lá hoje. Eu acho que essa análise tem 2 pontos de vista. Um é o individual do clube que chuta o balde da dívida. Esse, sem dúvida, vai se ferrar daqui a 3, 4, 5 anos. Uma hora, essa conta vai chegar. Isso é fato. Quem não fizer o que o Flamengo fez, cortar na carne, vai se dar mal mais cedo ou mais tarde. Para mim, isso é um ponto. O outro ponto é o ponto de vista do Flamengo, que foi quem cortou na carne em 2013. Tem uma frase do Theo Benjamin muito boa. Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, ninguém quer ser o Flamengo de 2013. Exatamente. De 2013. Agora, do ponto de vista do Flamengo, eu acho que é o momento de o Flamengo, enquanto clube, lutar tão forte quanto ele lutou para se reestruturar em 2013 pelo fair play financeiro. Porque, do ponto de vista do Flamengo,
ele está com tudo em dia, está ajeitando suas dívidas, ele não vai onde a mão dele não alcança, onde os pés dele não alcançam, ele tem que vender o João Gomes, se ele tiver, ele vende o João Gomes, ele teve que vender o Vinícius Júnior, abrindo mão do campeonato de 2018, ele vendeu o Vinícius Júnior. Agora, o problema para nós é o revezamento dos mecenatos e dos clubes que chutam o balde. Por quê? A gente perdeu uma final de Copa do Brasil para o Cruzeiro que não era para a gente perder, porque eles não podiam ter aquele time. E aí, para o Flamengo, começa a ser problemático se todo mundo chutar o balde. Tudo bem, hoje o Cruzeiro está na segunda divisão, mas aí é o Palmeiras, é o Atlético. Aí amanhã o Palmeiras cai, vem um Mecenas e coloca no Inter. O Corinthians chuta. Se ficar revezando o time que dispute com a gente, aí é injustiça com o Flamengo, que está pagando tudo em dia. Mas eu tenho uma visão, assim, você não pode fazer nada com relação a isso, a menos que crie essa estrutura que você acabou de falar. O problema é que a médio e longo prazo, o fair play financeiro, mas a médio e longo prazo não adianta, pode ganhar uma, mas o Flamengo está se estruturando, que vai disputar, que vamos disputar agora é Atlético, Flamengo e Palmeiras, mas assim, não tem jeito. Podemos perder um, mas vamos ganhar outro, porque o Flamengo está com uma estrutura muito boa, o time se conhece desde 2019, já estamos fazendo renovação. Eu acho que, quer dizer, a médio e longo prazo, o Flamengo está tratando dele, eu acho que isso não vai dar certo. Esses times não vão conseguir. Nem pontual, mesmo pontual, porque podemos perder o Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ganhar um dos três, porque tem um time muito bom, entendeu o que eu estou falando? Bom, isso é só um comentário. Fala. Eu queria um pitaco nessa história do Corinthians. O que mais me assusta é porque, às vezes, os times têm aquela visão, tipo, se eu não fizer investimento, eu não disputo o campeonato. Se eu não disputar o campeonato, eu não tenho receita, né? Só que eles fazem isso no momento onde eles estão completamente fora do campeonato. Apesar de eles terem vencido aí 3, 4 jogos seguidos, eles não vão chegar. A distância para o Atlético é de 17 pontos, sei lá quantos pontos. É uma distância enorme. E num ano que nem torcida tem. Porque você fala assim, mas o ídolo traz torcida para o estádio. Então eles estão investindo para 4 jogadores muito caros para um time que talvez vá dar um resultado lá a partir de fevereiro na Libertadores. Isso aí, cara. Não pior ainda a situação, entendeu? Não tem dúvida. Porque o problema não é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Está muito claro. Você primeiro tem que se estruturar, pagar o preço de 6 anos que a gente pagou para poder chegar lá na frente. Mas pode dar um ponto aqui, outro ali, mas a médio e longo prazo a gente vai ganhar tudo, ou mais ou menos, mas vai chegar. Não tem oxigênio de longo prazo para esse tipo de decisão. Isso faz parte de um passado. E os caras não aprendem. Quer dizer, não cabe a nós. É só um comentário como torcedor. Voltando... Só o Flamengo fez. Só o Flamengo cortou na carne. Só o Flamengo cortou na carne. Mas tem times que estão bem organizados. O Grêmio está bem organizado financeiramente. Né? Esses times que estão chegando do Nordeste estão bem organizados financeiramente. Atlético Paranaense. Então assim, isso é uma questão de tempo. Aí vai haver uma troca, entendeu? O América já foi um grande time no Brasil, no Rio de Janeiro. Onde é que está o América hoje? Nem na Série D. Isso é um processo que não tem retorno. Voltando ao jogo aqui, antes da gente entrar na análise, eu queria falar 2 coisas. Uma delas é o seguinte: o Flamengo hoje, com a derrota, com o empate ontem do Atlético Mineiro, ele foi a 39 pontos, né? Com 18 jogos. O Palmeiras tem 35 pontos com 18 jogos. E o Flamengo tem 31 pontos com 16 jogos. Né? Se o Flamengo ganhar os 2 que faltam, vai a 37. E se ganhar o jogo que ele tem contra o Atlético, vai a 40. Então, hoje o Flamengo, a partir de ontem, com esse empate do Atlético Mineiro, o Palmeiras já não estava dependendo mais. Mas assim, o Flamengo hoje só depende dele. Quer dizer, agora voltamos ao status quo da normalidade. E a partir de agora, aí, vamos ver quem ganha o quê, né? E sobre o jogo de ontem, eu vou passar para vocês, ficou muito claro para mim que o lateral direito do Flamengo tem que ser o Mateuzinho, na minha opinião, porque ele tá pedindo vaga, e o meio de campo, nós temos que colocar eu tinha até anotado aqui, cara, o Thiago Maia. Quer dizer, o Diego, inclusive, é um absurdo, tem uma parte aí de uns torcedores que botaram fora Diego, alguma coisa assim, é ridículo. O Diego é um ídolo, o Diego fez um trabalho maravilhoso pelo Flamengo, quem sabe vai ser o nosso técnico no futuro, ele ou o Felipe Luiz, já estão fazendo curso na CBF, etc. Mas o Diego, a idade chegou. Então, o Thiago Maia, quando entrou, eu vou passar a bola agora para vocês, no segundo tempo, foi contra o Santos, e com o Mateuzinho na direita e o Thiago Maia ali no meio, o time teve outro fôlego, teve outra. O Thiago Maia é muito bom. Esse cara a gente vai ter que comprar.
Então, eu só queria fazer esses 2 comentários. A bola é de vocês. Ô, Paulo, eu queria falar uma coisa antes de falar do jogo, que você trouxe aí sobre o Diego. Eu hoje estava refletindo ao longo do dia, não sei se vocês escutam, eu escuto o podcast do GE Flamengo, eles sempre colocam, né, praticamente na manhã seguinte do jogo anterior, então já estava no ar desde ontem. Eu acho que o Diego está se tornando uma das maiores injustiças que eu vi na história do Flamengo, e olha que eu acompanho futebol. Isso não quer dizer que ele não mereça, talvez, ir para o banco. O ponto é que a gente ganha de 4-0 do Santos na Vila. O Thiago Maia entra melhor que ele, já a segunda vez seguida, é um fato. Mas a raiva, não sei qual é a palavra certa aí, mas a perseguição que tem em cima dele, as pessoas vão para as redes sociais para falar fora Diego Giras, enceradeira. Gente, ele foi um jogador que foi reserva durante o Jorge Jesus e nunca reclamou. Então, se ele tiver que virar reserva agora, ele é profissional. A gente tem que respeitar a história desse cara no clube. Ele sempre foi muito profissional, nunca fez, ao contrário de outros jogadores que, quando ficam na reserva, criam um mau ambiente, criam tumulto. Ele talvez esteja no momento, sim, dele ser reserva. E outra coisa é que o Diego pode ter uma temporada muito boa, e ele teve uma temporada muito boa com o Rogério Ceni como primeiro homem. Uhum. Basta ele jogar 1 ou 2 jogos que viram o bicho. As pessoas esquecem os últimos 20, 30 jogos. A temporada do Diego 2021 talvez seja a melhor dele no Flamengo. Desses 4, 5 anos aí que ele está. 4 anos, né, Felipe? 4. Fora aquele espetacular performance no final contra... Isso. Pô, então, assim, eu fico chateado, porque se ele tivesse jogado mal e a gente tivesse perdido o jogo, escolheram ele como bode expiatório, então, a gente ganhou de 4-0. E as pessoas vão para as redes sociais vomitar ódio em cima do cara. O cara é um ídolo, está marcado na história do clube. E ele aceita se tiver que virar reserva. Mas não precisa ter esse clima pesado, é uma injustiça, assim, para mim, sem precedente na história do Flamengo. Infelizmente, para alguns ele ficou marcado como a geração do cheirinho, que ele ainda pegou. Tem um episódio muito interessante com ele, me marcou muito, porque eu fui para Fortaleza, eu estava em Fortaleza, no Flamengo e Ceará. Eu fui ao jogo, inclusive não tinha ingresso mais na torcida do Flamengo, eu fui na torcida do Ceará, naquele embarque em que jogam coisa no time, no embarque que jogam pipoca nele, pega o cafezinho no Diego Alves. E eu lembro que do estádio ele faz, e eu pensei assim, porra, os caras jogaram coisa nele, ele não vai comemorar. E ele atravessou, a torcida do Flamengo estava do outro lado, ele atravessa o campo inteiro e vai na torcida comemorar. Ali eu falei, o cara tem um respeito pela instituição enorme. Dúvida, ele teve uma oportunidade de sair para os Estados Unidos, e ele teve a inteligência, porque ele percebeu o ponto de virada do Flamengo, que ele sacou, eu cheguei numa hora em que o clube estava ainda começando a montar uns elencos mais fortes. Ele chegou com a Patrícia Amorim, não foi? Não, ele chega já com o Bandeira. Chega com o Bandeira? Mas ainda com aqueles times ainda mais fracos, com o Pará, com o Rodinei, com aqueles times mais fracos. Né? E ele saca, ele tem uma proposta dos Estados Unidos, se eu não me engano, do Orlando, e ele saca que o time do Flamengo ia virar, e mesmo que ele fosse para o banco, ele ia ser importante. Ele foi muito inteligente, ele sacou que ele ia participar de uma coisa histórica. E ele fica, e o tempo todo ele respeita a torcida. E eu tenho a impressão também que tem um pouco desse foco de internet que não se representaria numa arquibancada hoje, total. Mas ele, quando acabar a carreira, ele sem dúvida vai estar na galeria dos maiores ídolos do Flamengo pelo respeito que ele teve e pela volta por cima que ele deu. Deu uma volta por cima. Ainda mais aquela recuperação, né, daquela fratura que ele teve. Não, eu sou apaixonado nele como homem, como ser humano, como profissional. Quer dizer, isso aí não tem nem que ser discutido, essa situação. Sim, mas, assim, voltando ao jogo... Fala. Só para acrescentar, o Diego está jogando fora da posição original dele. Quer dizer, ele aceitou que o Flamengo tinha uma necessidade naquela posição, se predispôs a jogar ali. E, assim, dentro das limitações dele, por conta da idade, por conta do histórico de jogar mais à frente, considerando tudo isso, ele vem fazendo bem o papel dele. Outra história é a questão do Thiago Maia, se é melhor... Não, isso aí nós já eliminamos, mas eu quero dizer o seguinte, o Thiago Maia, é que o Diego tem aquele estilo dele, realmente, de
de ir para o lado, ele oscila ali, né? O Thiago Maia é mais agudo, né? Ele parte para cima, ele lança, mais jovem, né? Eu acho que está na Faz a hora. bola correr, né? O Diego segura um pouco mais, ele faz Segura a bola correr. vai para o lado, vai para o outro. Eu acho que o Thiago Maia, a titularidade, ele está chamando, e o Mateuzinho também no lugar do Isla. Porque são dois jogadores, isso é normal, faz parte da vida. E outra coisa, o Flamengo está num nível agora que não se fala mais do Pedro, que não substitui o Gabigol, porque acabou, o Pedro é reserva. Porque como o cara falou no outro dia, ele foi comprado sabendo que existia o Gabigol, ele veio para ser banco do Gabigol. Podia ser titular em 19 times do Brasil, do Brasileirão, porém no Flamengo ele é banco do Gabigol. Está entrando na hora certa, também acho que se acalmou, eu acho que nós estamos indo bem nesse sentido. Mas, assim... O ponto do Mateuzinho aí, né, Paulo? Fala. Que a gente sempre falava, o Mateuzinho tem qualidade, todo jogo ele entra, ele participa de gol. Nesse jogo agora ele faz ele rouba a bola e dá um passe que resulta no terceiro gol, se eu não me engano, né? Mas a desculpa, ou vamos dizer assim, o pensamento do Isla titular tinha a ver com essa maturidade do Isla. E que ele está fazendo justamente ao contrário. Porque o jogo passado ele tomou um cartão, ele não segurou, foi expulso de uma forma bizarra, e esse jogo ele correu o mesmo risco. Então, assim, nem isso que é a experiência do Isla, o Mateuzinho é garoto, essa desculpa não existe mais. O Mateuzinho está pedindo passagem. Eu acho que está na hora. Acho que está na hora. Poderia resumir, então, a performance do time, Vladimir, aí contra o Santos, a nível de posse de bola, etc? Posse de bola, 50-50. Mais uma vez aí interessante, mostra, né? Isso não quer dizer muita coisa. Agora, 18 chutes para o Flamengo, 11 para o Santos, e precisão de cruzamento, mais uma vez, o Flamengo à frente. Bem similar ao que a gente viu no caso do Grêmio, né? Você vê que o Santos tem 19 cruzamentos, o Flamengo tem 11. O time, às vezes, não conseguindo chegar à frente, não conseguindo chegar à área do adversário, começa a dar aqueles chutões. Se livra da bola, né? Se livra da bola. Pois é. Eu lembro muito bem da seleção brasileira na Copa de 2014, né? Não tinha aquele meio de campo eficaz e eles davam aqueles chutões para frente, inclusive o Davi Luiz, né? Pessoal, a zaga do Flamengo, lateral, mas é uma prática muito comum, né? E também o jogo do Santos, né? O técnico orientou para sair jogando, né? Foi o quarto gol, né? Sai com os zagueiros, etc. E aí não tem. Porque assim, você para fazer isso, o Flamengo está fazendo, apesar da defesa do Flamengo não estar no nível do nosso ataque, né? Mas assim, está safando, né? Com muita saudade dos zagueiros titulares, né? Mas, enfim, aquele último gol, cara, que o André pegou a bola ali embaixo da perna do goleiro, do 4-0, foi fatal aquilo ali, né? Enfim. São muito rápidos, né? São muito rápidos e competentes, né? O problema é que o Flamengo tem uma... E vamos ver, né? Eles se representaram hoje, né? O time se representa quarta-feira, sem os da seleção, né? Sem os 4, mas o Kennedy e o André se apresentaram hoje para começar a treinar, para ver se entra no ritmo. E esse Kennedy, eu acho que pelo estilo dele, pelo que ele é gozado, né? Ele num papo, eu vi uma entrevista dele que ele deu um show, mas ele, quando foi colocado lá para fazer a apresentação, ele é meio inibido, mas ele é nervoso, né? Isso é normal, né? Isso é normal. Paulo, até fala. Não, você falou uma coisa aí do Diniz, que o Diniz estava mandando sair. Eu acho que os dois técnicos, tanto o Filipão na quarta quanto o Diniz no sábado, demoraram a entender o tamanho do problema, porque eles se abriram de uma forma como se fosse possível empatar o jogo ou virar. E no caso do Filipão, ainda pior, porque ele perdeu a classificação. Se ele ali no 2-0, ele ainda, o time estava escancarado, os dois times, né? E essa turma que entrou, a velocidade do Mateuzinho, a velocidade que o Thiago Maia está roubando e fazendo a bola correr, o Flamengo está criando uma ferramenta que não tinha, né? Que é esse contra-ataque mortal, que realmente os dois técnicos ficaram perdidinhos. Aquele segundo gol do Gabigol, cara, o Michael vem não tinha ninguém com ele ali, ele sozinho, cara. Ele, realmente, eu acho assim, o caminho é esse,
E vamos ver, né? Porque da última vez que o Flamengo parou uma semana não foi muito bom, né? Contra o Internacional. Vamos ver se agora ele para esses dias com essa garotada que chegou aí e tal. Quem sabe, Davi Luiz chegando, né? E treina para voltar contra o Palmeiras lá em São Paulo. Vai ser um jogo muito interessante, né? A gente tem uma sequência muito preocupante, né? Palmeiras fora. Depois a gente joga o jogo do Grêmio, que obviamente se tornou fácil pelas circunstâncias, né? No Maracanã. E depois são os dois da Libertadores com um brasileiro no meio que eu não estou lembrando quem é. Mas a gente tem o final de setembro aí, de 12 até o final de setembro, vamos dizer assim, 4 grandes jogos aí, Grêmio, Palmeiras e Barcelona, ida e volta. Né? Olha, tem uma proposta para o jogo do Grêmio. Em vez de trocar todos os jogadores, colocar o time reserva, acho que a gente podia botar um jogador a menos. Jogar o jogo inteiro com não, 10. trocar não. Deixa um a menos em campo, o resultado vai ser melhor. Você quer fazer uma agressão? Pô, bota o Rodinei de ponta de lança. Pronto, tá bom, com 11. Gente, só vale gol de cabeça. E como é bom ver o Filipão se estrepando, né? O figura lamentável do nosso futebol. Eu tenho também uma certa antipatia da forma que ele tratava o Flamengo. O próprio Mano Menezes também é outro que tem um sentimento não muito positivo. Bom, vamos agora analisar. Oi, fala. Tem uma história interessante, época que o Filipão estava no Grêmio, inclusive, e dizem que ele mandava pegar os adversários, batia muito. Tem um amigo que juntava a pilha do rádio, o rádio começava a não funcionar, né? Aí ele tirava a pilha e colocava outra. Aí estou guardando pilha aqui porque eu vou para geral para jogar em cima do Filipão. Mas vocês não conhecem esse amigo, não? Fui eu, vou me denunciar aqui. Isso aí foi em 94, uma época que o Filipão, no Grêmio, mandava deliberadamente fazer rodízio em cima do Sávio. Verdade. Sávio. Uhum. Verdade. Ele mandava fazer rodízio. Bate. Aí eu falei, vou pegar essas pilhas velhas aqui, vou para geral e vou mandar na do Filipão. Mas eu nunca fiz, não, só falei. Existe uma lógica espiritualista, né, que o desejo é o menos pecado do que a ação. Então, você está mais ou menos perdoado. Mas meus amigos, desde essa época ele era um treinador detestável. Aquele time do Grêmio, que até ganhou uns títulos com ele lá, era muito violento. Vocês lembram aquele Dinho que jogava no meio-campo? Um dos caras mais violentos que eu lembro assim. Era um time que batia o tempo inteiro, ganhava de 1-0 com gol do Jardel de cabeça, Paulo Nunes cruzando. Como eu sou mais velho que vocês, o cara que fazia isso com maestria, os primeiros 5 minutos era o Moisés, o zagueiro do Vasco, né? Ele falou, nos primeiros minutos ninguém expulsa. Ele dava na canela e aí, a partir dali, o atacante ia jogar lá no meio de campo, né? Bom, vamos falar aqui agora rapidamente, que o nosso podcast já se avançou bastante. É papo bom, né, cara? É outra conversa. Espero que... Rapaziada, vocês aí, vamos dar like. Pô. Hoje o dia está merecendo. Vamos falar da Copa do Brasil. O nosso Vladimir pode falar. E depois sobre a Libertadores, a performance do Flamengo. Deixa eu abrir aqui. Já estava com os outros abertos. Campanha invicta, né? Na Copa do Brasil. 5 jogos, 5 vitórias, 14 gols marcados e nenhum gol sofrido. Incrível, né? Incrível. E vão pegar o Grêmio agora no Maracanã. E aí, o problema a gente escuta muito, o problema do Flamengo é a defesa. Claro que a gente sente muito isso, a necessidade de ter um zagueiro, mas pela Copa do Brasil a gente não consegue visualizar isso. Né? Claro que o Flamengo está levando gols aí que não podia, mas se fosse só a Copa do Brasil, estava tranquilo, estava resolvido. E na Libertadores? Na Libertadores, aí a gente já vai ver números diferentes, né? Porque o Flamengo levou 12 gols na Libertadores, fez 28 e 12 gols sofridos. Mas nenhuma derrota e 10 jogos. Exatamente. Mas também invicto, né? Mas aquele Bruno Viana, que é o quarto zagueiro, né? Acho que no último jogo agora contra o Santos... Como é que é? Não, o quarto zagueiro, o Bruno Viana, que veio do Braga? Boa vontade sua. Não, ele tomou... Não, isso foi contra o outro jogo, mas eu digo que ele tomou a boca do atacante, acho que foi do Santos. O cara deu do lado, pegou do outro na corrida, ele não viu nem...
eu tenho um pouco de preocupação com essa defesa ainda, mas o sistema está funcionando. Mas se vier agora o nosso zagueirão lá, se recupera e vier aí o Davi Luiz, porra, aí a defesa vai ficar bonita, com o Mateuzinho na direita e o nosso querido Felipe Luiz na esquerda, e o Diego, que parece que curou aquela cronicidade, se é que existe esse termo, né, das lesões dele, e nós estamos tranquilos. Ô, Paulo, você hoje já falou que tem um sentimento levemente ruim pelo Felipão, um pouco de preocupação com o Bruno Viana, isso. Né? Que o mundo seja abraçado pela sua boa vontade. E que você torce para o Corinthians dar certo. Mas você sabe que eu acho assim, a gente procura levar sempre no positivo, né? Aqui, no nosso trabalho aqui, a gente leva no positivo. O Bruno Viana realmente tem que ser devolvido ao Braga. Esse menino que está, é o Noga, né? Que é o cara. Ele é canhoto, cara. Outro dia estava fazendo uma análise, ele é canhoto, cara. Eu acho que o Renato, não sei qual é o problema de não tentar, mas, porra, bota ele ali, cara. Porque pelo menos ele sai com o pé esquerdo, quem sabe, o time está tão certinho. Mas se vier o Davi Luiz, realmente ele vai sentar no banco, assim como o Bruno Viana vai sentar no banco, assim como todo mundo vai sentar no banco para ele. Porque o Flamengo ainda é um belo jogador e, pô, imagina, com esse timaço aí. Meus amigos, nosso podcast já tem mais de meia hora. Não, hoje. Pode falar. Queria, se o nosso diretor de imagem puder aí botar aí de novo a campanha da Libertadores esse ano, eu queria só lembrar uma coisa. Ele vai votar. O Flamengo está a 14 jogos invicto da Libertadores. Ano passado a gente saiu para o Racing sem perder. Sim. A gente perdeu na fase de grupos para o Independente Del Valle, aquele jogo 5-0, onde que a gente jogou com sei lá quantos jogadores com Covid afastado, né? Isso é outro fato para a gente comemorar. O Flamengo era um time de segunda, terceira prateleira na Libertadores. Nós tornamos esse campeonato. A gente ganha em 2019, em 20 a gente perde, apesar de não perder nas oitavas de final, e nós estamos em 21 na semifinal, invicto. Então, assim, é para ficar muito feliz para quem viveu as gerações aí 90, 2000, 2010, apanhando. A gente aprendeu a jogar esse torneio, né? Incrível. Há uns 3 anos atrás, vi uma entrevista do Eduardo Bueno, todo mundo conhece, historiador, né? Claro. E aí surge o papo de futebol, e ele é gremista fanático. Aí ele diz, não falaram do Flamengo na Libertadores. O time do Flamengo tem muita tradição na Libertadores, irônico, né? E, de fato, o Grêmio não foi tantas vezes a Libertadores como foi o Flamengo, mas conseguiu os resultados mais expressivos. Aí o Flamengo vencendo agora, aí pronto, a gente resolve isso. Não, agora nós somos copeiros, né? Agora nós sabemos trabalhar dos dois lados, de campeonato de longo curso, temos um plantel e também somos copeiros, né? Eu acho que o Flamengo está num caminho, obviamente que ninguém tem a obrigação de ganhar tudo, né? Mas eu estou com uma grande esperança que esse ano, apesar do Atlético estar se reforçando, mas o Atlético ainda é um time que precisa pegar conjunto, etc. Nós estamos aí desde 2019 e eu acredito que tem tudo para o Flamengo, por chance enorme de ganhar esses 3 e quem sabe vamos para a final com o Chelsea lá, hein? Não sei onde é que vai ser, mas enfim. Vai ser Tóquio. Campeão, imagina, campeão carioca, tricampeão, né? Tricampeão carioca, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, bota bi porque ganhamos a tri, né? Se pegar de 81, bicampeão mundial se pegar o de 81. Porra, ano que vem, Renato... Acabou, né? Renato vai ser igual a isso. Renato, a gente já falava isso em 2019, faz isso não. A gente falava em 2019, nunca vai ter um ano igual a esse. Paulo, eu fico pensando assim, né? A gente viveu esse 2019, como você falou, era um sonho. Menos de 2 anos depois, menos de 2 anos, porque foi final de 19. A gente está vivendo isso agora, é bom demais. É goleada, é Flamengo atropelando, passando pelos mata-matas com facilidade. É bom demais. O Flamengo hoje está numa fase excepcional. Temos que agradecer ao Bandeira e ao presidente atual, um porque se organizou o time, e o outro que não só continuou com a organização, como tem um dedo de contratação com o Braz e com o Espino excelente. Perdem aqui, erram ali, mas assim, todos nós, torcedores do Flamengo, vamos dar força para o Diego, pessoal, para com esse negócio de perseguir o Diego, porque ele é um patrimônio do time, e se Deus quiser, a gente vai, quem sabe, ganhar esses
campeonatos daqui até o final. Se vocês não têm mais nada a falar, acho que hoje o dia foi ótimo. Estou muito feliz com o podcast. Vamos bater o recorde de inscrição e de like, pode ter certeza disso. Tem mais alguma coisa? Eu quero dar meu boa noite aí para o conselheiro do Santos, que motivou o Gabigol, um gênio. O cara que fez aquilo é um gênio, assim. Eu queria dar uma boa noite para ele, se esse vídeo chegasse nele, seria ótimo. Bom, boa noite do time todo e da torcida do Flamengo. Então, meus amigos, uma boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? E nos vemos aí no próximo podcast. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.